Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano. Lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é santa, é bendita, eficaz. Aplica a Tua palavra em nossas vidas, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Família cristã. Irmãos, nós vemos no mês de maio, é o mês da família, é o mês da noiva, é o mês do casamento, é tudo voltado ao lar. E quando falamos em família cristã, nós temos na Bíblia Sagrada alguns exemplos. E esse exemplo aqui de Ana é um exemplo para nós tirarmos alguns ensinamentos. Primeiro, que Ana tinha um esposo, que ele era adúltero na época, ele tinha 2 esposas, e uma gerava filho, outra não gerava, e Ana, todos conhecem a história, ela foi ao templo cultuar o Senhor e orou, vamos dizer assim, impulsionada pelo seu sentimento de mãe ao Senhor, e Deus concedeu Samuel. E ela fez um voto, e ela pagou o voto. Ela dizia: se o Senhor me der um varão, eu vou entregar ao Senhor. Nesse verso 21, você vê exatamente o que é ou você dá para Deus. Ainda bem que o comércio da fé não encontrou esse versículo para comercializar a fé das pessoas, não. Porque aqui Ana deu 1 e recebeu 5. Olha, se o comércio da fé descobrir isso aqui, vai ser problema, viu, Diácono Rodrigo? Olha só. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela doou um filho a Deus, e Deus deu mais 5 para ela. 3 homens, né? E 2 filhas. Então, quer dizer, olha que maravilha. Então, essa família se tornou uma família abençoada por Deus. Família cristã. Por que família cristã? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o galardão. A família é uma constituição divina. É Deus que instituiu a família, homem e mulher. E quando a gente olha para essa questão da família, nós temos que ter noção de uma coisa: todas as famílias têm problemas. Uma tem mais, outra tem menos. Uma tem problema de uma maneira, outra de outra maneira. Uma são problemas financeiros, outros são problemas espirituais. Não importa qual seja o problema, toda família tem problemas. Só que tem uma coisa: os problemas têm que ser resolvidos aos pés do Senhor. Nós não podemos resolver os problemas. Vamos pegar o caso da irmã Ana. Ela resolveu o problema aos pés do Senhor. Ela foi tida até por uma mulher embriagada, porque a Bíblia diz no capítulo 1 que ela estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, e o sacerdote Eli disse assim: olha, essa hora da manhã embriagada? Não, a tua serva não está embriagada, não. Ela não estava. Então, quando a gente olha para essa questão, todos os problemas da família têm que ser resolvidos aos pés do Senhor. Não adianta a gente querer resolver os problemas da família de uma outra maneira. Não adianta. Tem que ser aos pés do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque, irmãos, aos pés do Senhor, você pega vários casos na Bíblia Sagrada. Você pega o lar que Jesus sempre visitava, de Marta e Maria e Lázaro, e você vê que certa vez Jesus chegou lá, e Marta preocupada, mas Maria estava aos pés do Senhor. E quando questionou a irmã, Jesus falou assim: ó, Maria escolheu a boa parte. Não é que você vai deixar de fazer os seus deveres, as suas obrigações, e ficar aos pés do Senhor, mas é entregar os seus cuidados ao Senhor, as suas preocupações, as suas necessidades aos pés do Senhor. Porque se Deus não resolver, irmãos, nós não temos condições de resolver. Quem resolve os nossos problemas, os problemas da família, é Deus.
Muitas vezes nós queremos resolver com nossas forças. Então, os problemas que afetam a família hoje, principalmente a família moderna, que você entra na mídia, e você ouve, você assiste, e você compactua com algumas coisas, que traz embaraço para a vida cristã. Esses problemas, muitas vezes, ao invés de ajudar, atrapalha. E de que maneira atrapalha? Por que atrapalha? Porque muitas vezes tira a comunhão. Porque um pensa de uma maneira, outro pensa de outra maneira. E as pessoas, irmãos, mais esclarecidas, às vezes têm mais dificuldade de se relacionar com a verdade bíblica do que as pessoas que muitas vezes não têm conhecimento como a pessoa tem. Mas quando você olha para a questão da família, qual é o valor que você dá para a sua família? Primeira pergunta que nós temos que fazer é: qual é o valor da minha família? E é interessante, irmãos, que muitas vezes, para nós que compactuamos no lar, vivemos no lar, a nossa família custa 20 centavos. Já alguém que está fora do lar, fala: ah, se eu tivesse uma família como aquela. Já quer dar 10 milhões de reais. Para você vale 20 centavos. Mas para aquela outra pessoa vale 10 milhões de reais. Qual é o valor que você dá para a sua família? Para nós vivermos bem, nós temos que ter esse sentimento. Qual é o valor da minha família? Lembra que do caso que foi apresentado, que se apresentaram a questão do avental velho? Interessante que quando a gente olha para essa questão do valor, o ser humano é descartável, irmãos. Quando você entra numa firma jovem, novo, cheio de força, energia, você tem um valor. Depois, quando você está no fim da vida, que você não tem mais aquele vigor, se você for chefe, ainda tudo bem, mas se você for simplesmente braçal, você vai ser uma pessoa rejeitada. É, velho, por que você não morre? Por que você não aposenta? Por que você não vai embora? E a mesma coisa muitas vezes acontece na família. Nós desvalorizamos aquilo que nós temos e que nós usufruímos. Nós desvalorizamos o que nós usamos. Irmãos, como isso é ingrato. Existe uma música caipira, sertaneja, que o camarada conta a história de uma vaquinha, que ela sustentou uma família, criou os filhos, criou camarada, e criou todo mundo, criou bezerro, criou boi de carro, criou tudo. Quando ela quando ela estava velha, que não dava mais leite nem cria, o cara vendeu ela para o matadouro, para fazer o quê? Agora ela começa a dizer que o couro era para fazer bolsa para madame, o osso para fazer botão, e carne para a gente comer. A mesma coisa é o ser humano, irmãos. Quando não serve mais para algumas coisas úteis, então as pessoas descartam. E a questão do valor do ser humano, quem valoriza é quem ama. Quem valoriza é quem ama. Amor, irmãos, não é simplesmente ficar com... Isso aí muitas vezes é falsidade. Amor é sentimento que você age realmente com dedicação. Às vezes, irmãos, uma palavra rude é uma palavra de amor. Principalmente se for verdade. E às vezes uma palavra fingida, mentirosa, é uma palavra de carinho, de gracejo, mas é mentirosa. Então o valor da família. Qual é o valor da sua família? Para muitas pessoas, irmãos, a família dos outros é melhor do que a dela. E é engano. É engano. Porque você olha o caso da Ana aqui. A outra mulher, a Penina, tinha filhos, mas não tinha o amor do marido como Ana tinha. E principalmente não tinha a bênção de Deus que Ana tinha. Se no nosso lar, irmãos, se estiver a bênção de Deus, irmãos, nós estamos bem. Se no nosso lar estiver a presença de Deus, nós estamos bem. Nós não vamos sofrer os revés da vida. Sabe por quê, irmãos? Essa questão do valor. A questão do valor é um problema sério. Sabe por quê? Porque as aparências enganam. Eu sempre falo, se você for vender alguma coisa e você não conhecer, você é um péssimo vendedor. Agora, quando você conhece que você vende, você pode vender, ó, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso.
Então essa questão das aparências. Muitos lares vivem de aparência. E a aparência, irmãos, não é duradoura. A aparência acaba logo. A aparência, mentira, não prevalece, não permanece. Por que hoje em dia os lares, irmãos, se acabam logo? Os casamentos se acabam logo. Porque muitas vezes o casamento é feito por aparência. Porque a mulher é bonita, porque o rapaz é bonito, porque um é rico, porque o outro é não sei o quê. Porque... Irmãos, amor, sentimento, não acaba. Amor, paixão acaba. Amor, paixão acaba. Sentimento não. Paixão faz parte do amor eros, que é o amor carnal. Agora, o amor ágape é sentimento de alma. É lá do coração, é lá do profundo da alma. Isso não acaba nunca. Por mais que a pessoa... Eu recebi um vídeo para repassar para todo mundo aí sobre a história daquele homem, daquele senhor que tinha a esposa com mal de Alzheimer. Quem recebeu? Todo mundo recebeu isso. Não recebeu porque não recebeu. O camarada chegou no médico preocupado ao horário de tomar café com a esposa que estava no hospital. E o médico perguntou para ele: escuta, mas por que você está tão preocupado com o horário? Porque eu não posso perder o horário de tomar o café com a minha esposa. Mas ela faz 2 anos que ela não me conhece. Mas como que você vai tomar café com uma pessoa que não te conhece? Ela não me conhece, mas eu conheço ela. Irmãos, isso é sentimento, é amor de alma. Paixão acaba. Amor, sentimento de alma não acaba nunca. Então, muitas vezes, a aparência, irmão, engana muito. E quando a gente olha para essa questão da aparência, você tem que olhar para a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada não trabalha com aparência, trabalha com realidades. A Bíblia Sagrada fala de tudo que é verdadeiro na realidade. E quando a gente olha para essa questão da Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia Sagrada faz com que a família pense junto, vivam juntos, unidos, mas pensar no quê? Nas coisas do alto, pensar nas coisas que vêm dos céus. Irmão, se nós não tivermos um relacionamento espiritual, como eu preguei no domingo passado, a coisa complica para o nosso lado. Porque sem um relacionamento espiritual adequado, a coisa fica difícil para nós vivermos juntos. E quando a gente olha para essa questão de viver junto em família cristã, sem a vida espiritual, irmãos, não existe interação na família, não existe harmonia. Cada um responde da sua maneira de querer. Eu penso assim, você pensa assim. Sem uma interação na família, sem a vida cristã, não existe interação. Quando existe a vida espiritual, que comunga o lar, pai, mãe, filho, filha, nora, genro, neto, existe essa interação, existe o amor mútuo, existe aquilo que traz o sentimento de um relacionamento amoroso. Um sente as dores do outro. Irmãos, hoje estamos vivendo uma época que cada um é para si, Deus para todos. E não é assim no lar, irmãos. O lar tem que existir sentimento, tem que existir amor um pelo outro. Se não existir amor um pelo outro, irmãos, a coisa complica. A coisa complica. E quando a gente olha para essa questão do amor, desse relacionamento, muitas vezes, irmãos, o mau humor de uma família é falta de vida espiritual que traz esse amor, porque o amor de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ele, veja bem, nos constrange a Cristo, nos leva a Cristo. O amor de Deus é fruto do Espírito Santo. Esse amor, ele traz um bom humor. Irmãos, muitas pessoas no lar hoje já acordam azedo. Bom dia, só se for para você. Ah, que coisa, né? As pessoas nem respondem mais bom dia. Bom dia, espero. Irmãos, quando a pessoa está bem espiritualmente, ela tem bom humor. Se Deus quiser, vai ser um bom dia. Vai ser um dia diferente. Por que isso, irmãos? Quando existe esse amor, existe o bom humor, existe o quê? Essa interação da família, existe agora uma lealdade espiritual. Um quer
dizer para o outro o que está sentindo espiritualmente com Deus. E quando a gente olha para essa questão, dentro desse relacionamento, existe também a questão das pessoas, os hábitos que fazem bem à família. Hábitos que fazem bem à família. Porque tem hábitos nas famílias que não são bons, são prejudiciais. Eu falei isso domingo passado. Tem coisas, irmão, que não faz bem à família. Então, hábitos que fazem bem à família. Primeiro, os bons hábitos do lar. Sabe, irmãos, tem casa que não tem lugar para nada. Só falta colocar a vassoura na cama, né? E o sapato no sofá, né? O resto é tudo bagunçado. Não, irmão, não é assim não. Cada coisa no seu lugar. Tem que ter organização. Tudo organizado. Por quê? Porque isso faz parte do lar que tem um ajuste. Do lar que tem exatamente uma referência como cristão. Então, existem alguns hábitos que são terríveis. Irmãos, o pior hábito que existe hoje é exatamente comer na frente da televisão. Isso tem trazido um mal terrível. Cada um pega o seu prato e cada um se vira com... Não, irmãos, comer na mesa. Assistir televisão é depois, então toma muito cuidado. Outra questão, irmãos, dos hábitos também é a questão do sono, a questão de dormir, a questão de... Sabe, irmãos, não existe mais horário para as pessoas, né? Cada um... Trabalho é diferente, chegou tarde diferente, mas é um problema sério. E quando se fala dos bons hábitos da família, a questão da cooperação, cooperar um com o outro. Irmãos, se nós não pudermos, como seres humanos, como família de Deus, como servos de Deus, como servos e servas de Deus, como filhos de Deus, não tivermos uma cooperação com o outro, com quem nós vamos cooperar? Com quem nós vamos cooperar? Se nós, dentro de casa, não cooperamos um com o outro. Fica difícil. E quando a gente olha para essa questão da cooperação, a cooperação é resultado de uma vida espiritual compartilhada. A cooperação é resultado de uma vida espiritual compartilhada. Se nós não tivermos essa vida espiritual compartilhada, irmãos, nós vamos sofrer as consequências disso daí. E quando a gente olha para essa questão, agora entra os perigos que rodeiam a família cristã. E os perigos são muitos. Por quê, irmãos? Sabe o que acontece? Primeiro que acontece, o primeiro perigo é a curiosidade de coisas novas. Curiosidade de coisas novas. Como surgem novidades. E principalmente algumas pessoas que dizem, isso aqui eu fiz e deu certo, isso aqui é... Irmãos, cuidado. A família cristã, constituída por Deus, tem suas raízes na palavra de Deus. Ana foi abençoada porque ela se fundamentou na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Cuidado com as novidades. Cuidado com as novidades, que muitas vezes, irmãos, a curiosidade é um problema sério. A curiosidade, olha, por que muitos jovens caem na desgraça? Curiosidade de experimentar droga, experimentar o álcool, experimentar alguma coisa, de repente, quando vai perceber, está no fundo do poço, está lá no abismo. A mesma coisa é a família. A mesma coisa é o lar. Se não tiver um controle, irmãos, a curiosidade, irmãos, é um problema sério. É o primeiro grande problema, é o primeiro grande perigo que rodeia a família cristã. É a curiosidade. Infelizmente, tem muitas pessoas, irmãos, que são levadas por isso. E não falta terapeuta, não falta não sei quem que diz que faz... Irmãos, cuidado com essas novidades. E outro perigo, irmãos, é você procurar a solução dos seus problemas em pessoas não qualificadas. Irmãos, tome cuidado com conselhos. Olha, cuidado com conselhos. Não sou adepto daquele slogan, não. Se conselho fosse bom, não se vendia. Isso aí é mentira. Conselho é coisa boa. Mas cuidado com quem você pega conselho. Porque às vezes a pessoa vai te aconselhar,
Mas ela não vai te aconselhar para o seu bem. Ela vai te aconselhar para você se afundar mais ainda. Mas pastor, existe, eu conheço não uma só pessoa não. Maldita a hora que eu aceitei aquele conselho. Eu já conheci pessoas, irmãos, que a própria irmã da pessoa trabalhava com o irmão contra a cunhada. Dava conselho. Irmãos, isso é coisa terrível. Cuidado com quem você vai pegar. Conselho é bom, mas você tem que saber com quem você vai pegar o conselho. Porque esse é um outro perigo que você rodeia a família cristã hoje. Primeiro, curiosidade. Segundo, é o conselho. E as pessoas hoje às vezes estão com um problema e quer solucionar o problema repentinamente. Então pega conselho de qualquer um. É como a pessoa espiritualmente está com a vida espiritual com problema e qualquer coisa que aparecer para ela, ela aceita. O que aparecer, a pessoa está comendo. É que nem pastor fazer visita ao hospital. Chega ao hospital, é difícil a pessoa não querer oração. Mas ela aceita oração, benzimento, passe, o que passar ali, ela pega tudo. Cuidado, irmãos, cuidado com isso. Cuidado com quem você recebe conselho. Porque o que mais acontece são pessoas dando conselhos para você se afundar. Mas Deus tem a misericórdia da família cristã. E você peça conselho primeiro a Deus, depois a uma pessoa de Deus. Isso eu sempre falo, quando alguém, pastor, nós temos pastor psicólogos, psicanalista, psiquiatra, nós temos pessoas qualificadas. Tomar cuidado, porque o que não falta no mercado são pessoas para levar você a sofrer as consequências. E quando a gente olha para essa questão, irmãos, a gente tem que olhar para essa questão da família com as consequências. A curiosidade e o mau conselho, ele traz tristes consequências. Irmãos, depois que começou a entrar água no barco, não adianta você pegar uma latinha e tentar tirar água do barco não, que a tendência é afundar. A melhor coisa que tem é você ancorar e buscar socorro para tapar realmente o buraco, para não entrar mais água. Estou falando de coisas espirituais. A vida está difícil do lar, o relacionamento está difícil. Pensa, procure uma solução. Não vai tentar consertar as coisas de qualquer maneira, porque você vai ser atropelado. Sabe aquela pessoa que quer resolver as coisas de qualquer maneira e é atropelado? É exatamente isso que acontece com a pessoa quando toma uma decisão precipitada. Então, olha só, veja bem, quando você olha para essa questão aqui da curiosidade e da curiosidade e das consequências que isso vem, trazendo problema para a família, você vai ver exatamente que a família, ela vai sofrer os reveses de uma sociedade perversa. E tem uma coisa, irmãos, quando Satanás entra numa família cristã, ele faz um estrago terrível. Terrível. Bom, agora, irmãos, o que desfruta uma família cristã da presença de Deus? Primeiro, você vê que Ana recebeu de Deus o milagre que ela estava tão necessitando. E um milagre 5 vezes maior. Ela entregou um filho e recebeu 5 de Deus. Por que aconteceu isso com Ana? Primeiro lugar, porque ela foi sincera. Ela foi sincera com Deus. Ela fez um voto e na sua oração, e o que ela votou, ela pagou o Senhor. Quando nós somos sinceros, irmãos, um com os outros no lar, nós temos de Deus o sim. Quando não existe sinceridade, nós temos de Deus o não. A sinceridade é a chave para Deus abençoar, para Deus abrir a porta. E muitas vezes, irmãos, as pessoas trabalham com muita mentira, com muito engano. E quando você olha para essa questão aqui, às vezes na questão da sinceridade,
existe aquela questão aqui nós já falando do valor, que quando você não existe sinceridade, existe mentira, existe agora os conflitos na família. E o que esses conflitos? Primeira coisa que traz conflito no lar é exatamente a troca dos valores. Por que isso, irmãos? Porque os valores morais, estamos falando de valores morais, não é financeiro. Os valores morais são adquiridos pelos padrões de Deus. Não são adquiridos pelos padrões humanos. Padrões humanos, muitas vezes, irmãos, você ser bom cidadão, você ser honesto, não beber, não fumar, não prostituir, isso aí faz parte da cidadania. Faz parte da Constituição Federal. Isso faz parte da nossa vida como cristãos, como seres humanos, na sociedade que vivemos. Agora estamos falando dos valores morais espirituais, como família de Deus. E quando a gente olha para essa questão dos valores morais da família de Deus, irmãos, muitas vezes as famílias, elas têm alguns problemas seríssimos, por causa das boas maneiras, muitas vezes, deixadas de viver no lar. Que boas maneiras? A oração, a leitura da palavra, a devocional com Deus. A devocional com Deus. Às vezes a pessoa, irmãos, no lar, levanta de manhã, levanta pelo menos 5 minutos mais cedo para você ler a Bíblia, para você fazer uma oração, para você louvar o Senhor, pelo menos. Levanta 5 minutos mais cedo, vai fazer bem para a sua alma, fazer bem para a sua vida. Exatamente, são as boas maneiras de um lar cristão, são os valores, são aliás os bons hábitos do lar. A família cristã, ela tem que ter bons hábitos. De que maneira? Leitura da palavra, oração, falar de Deus, viver a vida de Deus. E quando a gente olha para essa questão dos valores morais, irmãos, uma sociedade que não preserva os valores bíblicos, que não preserva os bons hábitos bíblicos por não conhecer e despreza o ensinamento da Bíblia Sagrada, como um abençoado, um deputado aí diz que a Bíblia é coisa de arcaica, é coisa de pessoa retrógrada, é coisa... falou lá na Câmara, lá, falou, deputado lá, esse camarada, quer pôr o que na cabeça das pessoas? Que nós cristãos somos um povo o quê? Tapado, ignorante? Não, irmãos, pelo contrário. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós somos o povo mais sábio desse mundo. É o povo evangélico, porque aceitou a Cristo como seu Salvador. Então os nossos lares, irmãos, tem que existir as boas maneiras, tem que existir os bons hábitos. Por quê? Isso traz os valores morais para dentro do lar. E é o que a mídia e a sociedade não quer. Porque um lar cristão, ele faz com que alguns outros lares sejam, vamos dizer assim, olhem para a luz que existe naquele lar cristão e vejam que está errado. Eles veem que está errado o lar deles. E quando a luz alumia, como Jesus falou, que o Evangelho é a luz que alumia as trevas, e quando o Evangelho mostra claridade, o que acontece? As pessoas veem as suas obras más. Foi Jesus que falou isso. E quando a gente olha para essa questão dos valores morais, irmãos, tem várias coisas para ser dito sobre essa questão. Então existe algumas coisas, irmãos, a respeito dos valores morais, que nós temos que olhar com carinho. O sábio Salomão, lá em Cantares, capítulo 2, verso 15, ele diz: apanhai as raposas, apanhar a raposinha que destrói a vinha. A vinha aqui era a família que Salomão estava dizendo. E quando a gente olha para a questão da raposa, você vai ver, a raposa vai pegar a galinha, mas a raposa também, ela come uva. Então, principalmente a uva, quando está meia verde, né? Ela gosta. Então, quando você olha para essa questão aqui, você vai olhar para algumas coisas. Às vezes tem coisas para a gente que parece significante ou parece não ter sentido. Mas pequenas coisas é que traz estragos grandes. Pequenas coisas
contra os princípios morais, contra os valores morais, contra a ética que é tão falada e propagada hoje, mas não é vivida pelas pessoas da sociedade. Quando isso adentra ao lar cristão, trazem estragos terríveis, irmãos. E quando a gente olha para essa questão, você vai ver o problema que muitas vezes chega ao ponto da pessoa saber perguntar para si: quem sou eu? Qual é a minha função nessa casa? O que eu estou fazendo aqui nesse lar? Por que Deus me colocou nessa família? Irmãos, Deus nos colocou na família certa e no lugar certo. Muitas vezes os nossos pés é que vai para o lugar errado. Mas Deus fez você nascer do pai e da mãe certo e na família certa. A mãe e seu pai é o que Deus escolheu para você. Então isso quer dizer o quê? Nesse mês da família, mês do lar, é tempo de nós saber o que nós somos realmente como famílias de Deus. Ana, você pega o caso da nossa irmã Ana aqui. Ana sabia que era uma judia, que ela tinha promessa de Deus, e naquela época sabia que uma mulher estéril era subjugada pela sociedade machista, uma mulher que não tinha filho era rejeitada. Aonde ela foi buscar socorro? Em Deus. É hora de você saber o que você é, para você chegar em Deus e pedir a Deus, suplicar a Ele realmente aquilo que você tem direito. Porque Jesus contou uma parábola que nós sendo homens e mulheres, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, como não dará o nosso Pai Celestial boas coisas aos seus filhos que o buscam? Se o nosso filho pedir peixe, nós não vamos dar uma cobra para ele, não. Nem dar pedra. E nem um escorpião. Então, é tempo de saber o que nós somos. Como família de Deus. Como família de Deus, você foi gerado por Deus, nasceu por Deus, para viver para Deus. Esse é o princípio que as pessoas não querem aceitar. Que nós somos gerados por Deus, criados por Deus, para vivermos para Deus. Até as pessoas acharem ou aceitarem que elas foram geradas por Deus e nascerem para Deus, elas podem até aceitar com uma certa restrição. Mas agora na questão de viver para Deus, não, eu sou dono do meu nariz. Dono da minha vida sou eu. Não, irmãos. Não é assim, não. Não é assim. Nós somos gerados por Deus, vivemos por Deus para glorificarmos a Deus. Deus nos gerou, Deus fez com que nós viemos a existir nesse mundo para glorificar a Ele, para Ele ser glorificado. E a família é exatamente aquilo que a família cristã é aquilo que glorifica a Deus numa sociedade perversa. Pega o caso do nosso irmão Ló. Como Pedro diz que o justo Ló se afligia em Sodoma. Irmãos, Ló, numa cidade perversa, maligna, promíscua, tudo quanto era de ruim. Mas os anjos foram lá tirar Ló, a esposa e os filhos. Não importa se a mulher de Ló virou estátua de sal, porque ela quis virar. Mas Deus mandou os anjos lá tirar eles. Primeira coisa que você tem que saber, o que você é. Você é um servo, é uma serva de Deus. Você tem um valor imensurável para Deus. Porque se uma alma vale mais que o mundo todo, pense o valor que você tem para Deus. Como criatura de Deus, como filho de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não paramos para pensar realmente quem somos e o porquê somos. Famílias de Deus. Primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que numa sociedade que nós vivemos, muitas vezes,
destemperada dos conceitos, veja bem, espirituais e dos valores espirituais. As pessoas muitas vezes pensam que elas têm que viver no mesmo sistema do mundo. O apóstolo João diz assim, ó, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Porque o que existe no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então no mundo existe o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba. Irmãos, quantas pessoas soberbas... Veja esse negócio da Lava Jato aí. A soberba predomina. A pessoa se acha intocável. Irmãos, nós temos que descobrir que nós somos servos de Deus. Servo, irmãos, é para servir ao Senhor. O Senhor está exaltado e nós estamos aqui na terra para Ele ser adorado e glorificado. É hora, irmãos, de nós olharmos para o espelho espiritual, como diz Tiago. Tiago fala que o homem que olha para o espelho e contempla a sua face, e quando vira as costas não lembra mais, é a pessoa que ouve a palavra e não pratica. Então é tempo de nós olhar para o espelho da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que eu sou? Se eu sou cristão, sou servo de Deus, uma serva de Deus, sou filho de Deus, e tenho direito para com Deus, como Ana sabia que ela tinha. É por isso que ela reivindicou a Deus os direitos dela como mulher, como mãe. Ela queria ser mãe. E foi uma mãe abençoada, porque a Bíblia fala que Samuel, nenhuma das suas palavras caíram por terra. Olha o ministério que Samuel teve. O ministério transitório lá dos juízes, agora para o ministério profético. E foi professor, tinha escolas de profetas, em Ramá, em Betel, em outros lugares. E você vê o ministério que esse homem de Deus teve. Então, olhar para o espelho espiritual. Qual é o futuro que Deus tem para a minha vida nesse mundo aqui? Ah, meu futuro é chegar a presidente da república. Se ele quiser, você chega. Mas o seu futuro, irmãos, é chegar no céu. O seu futuro é vida eterna com Deus. Se buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Nós temos que primeiro olhar no espelho espiritual o que nós somos e o porquê somos e o porquê vivemos nesse mundo como filhos de Deus e como famílias de Deus. Porque Jesus falou assim, olha, ninguém acende uma candeia para colocar embaixo da mesa, não. Acende uma candeia para clarear. Ninguém acende uma lâmpada para ficar escondida, mas para clarear. A mesma coisa somos nós, servos e servas de Deus. Nós temos que olhar para o espelho espiritual e fazer, sabe o que, irmãos? A escolha espiritual para nós seguirmos. Irmãos, a vida espiritual sua depende de você. Não depende de mais ninguém. É você que escolhe a sua vida espiritual. A dosagem espiritual da nossa vida depende de nós. O Espírito Santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que é dado aos cristãos, a Bíblia diz que é dado sem medida. Agora depende daquilo que nós deixamos o Espírito possuir. Ser avivado, ser cheio do Espírito Santo, não é adquirir do Espírito. Esse erro, infelizmente, está na cabeça das pessoas. Eu vou adquirir para ser cheio. Não, não é assim. Isso é mentira, é engano. Ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo possuir mais de você, daquilo que você é. É Ele possuir mais de você. É possuir mais do seu coração. É possuir mais da sua mente. É possuir mais dos seus olhos. É possuir mais dos seus ouvidos. Aí é ser cheio do Espírito Santo. Aí exatamente a boa escolha espiritual. Você escolheu ser cheio do Espírito Santo por quê? O Espírito Santo vai moldar você no caráter de Cristo, como Paulo diz aos Efésios capítulo 4, até que cheguemos à plenitude perfeita do varão de Deus. Para podermos atingir a estatura de Cristo. Pastor, é impossível. É impossível, mas não podemos negligenciar. Nós temos que partir para esse tempo de olhar no espelho e fazermos a escolha espiritual. Por que isso, irmão? Sabe o que acontece? Quando você olha para essa questão, a gente olhando para o espelho, você vai ver exatamente na Bíblia Sagrada
a pessoa de Jesus Cristo numa família. Irmão, Jesus, Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, para ter um corpo humano sem pecado, porque foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu no corpo humano perfeito. No corpo humano, veja bem, o corpo humano do pecado, mas perfeito em sua essência, não pecou, sofreu as afrontas, sofreu tudo, mas não pecou. Agora Jesus Cristo vivia numa família. Ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha irmãos, ele tinha irmã, a Bíblia fala sobre isso. E é interessante, irmãos, que quando os irmãos de Jesus e a mãe dele foi lá para prender ele, que achava que ele estava louco, Jesus não maldisse a sua família, Jesus não abandonou sua família, pelo contrário. Na hora mais amarga da vida dele, disse para a mãe: mãe, disse para o apóstolo João: mulher, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Cuida da minha mãe como se fosse tua. Isso quer dizer, Jesus não abandonou a sua família. Sendo Deus, não abandonou a sua família para nos dar exemplo. Que muitas vezes, irmãos, as pessoas abandonam a família por qualquer coisa. Por qualquer coisa troca a família, irmãos. Isso é não valorizar. É o que nós começamos no começo da mensagem. Qual é o valor que você dá para a sua família, para o seu lar? 20 centavos? Outro dá 10 milhões. Qual é o valor que você dá para o seu relacionamento? Na minha casa não tem relacionamento. Tem sim, depende de cada um de nós. Então Jesus foi um bom exemplo. Ana é um exemplo disso. Vivia uma vida agitada, angustiada, sofria as afrontas, porque ela tinha uma adversária terrível. A Bíblia fala sobre isso, que ela era terrível, adversária de Ana. Mas Ana não se rendeu ao capricho das mazelas do tempo e da perseguição das pessoas. Ela se rendeu ao querer de Deus. A mesma coisa tem que ser nós hoje, irmãos. Nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada e ver exatamente aquilo que nós somos e o porquê somos e o que nós estamos vendo na família cristã, que estamos vivendo como seres humanos. Veja bem, irmãos, sobre essa questão, surge a questão agora do próximo. Quando a gente olha para o próximo, é mais fácil, né, você fazer o bem para alguém que você muitas vezes conhece recentemente ou às vezes não conhece, do que para alguém que está do seu lado. O próximo é aquela pessoa que está próximo de você. E muitas vezes o nosso próximo está do nosso lado. E quando a gente olha para essa questão do próximo, Jesus falou sobre a questão, aquela parábola que descia de Jerusalém, uma pessoa foi assaltada, passou o levita, não socorreu, passou o sacerdote, não socorreu, e passou ali o publicano e socorreu aquela pessoa. Aí ele falou assim: qual é o próximo? O próximo é aquele que fez o bem e socorreu a pessoa. O seu próximo está do seu lado necessitando de ajuda sua. Necessitando de ajuda sua. E às vezes a ajuda é tão pequena. É uma palavra. Às vezes a ajuda não é nada que custa milhões. Nada que custe trabalho. Às vezes simplesmente uma palavra. Irmãos, quando Ana acabou de orar, a Bíblia diz aqui que quando a gente olha para essa questão, Ana aqui acabando de orar, e ela diz agora aqui que ela entregou seu filho a Samuel, a Eli, e Eli recebeu Samuel, e Samuel agora crescia e fazia tudo que era agradável ao Senhor, verso 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então, quando a gente olha para essa questão, a nossa vida cristã, a família cristã, tem que ser agradável a Deus e agradável à sociedade. Muitas vezes, irmãos, nós vamos agradar a sociedade, nós vamos agradar a Deus e não a sociedade, se formos verdadeiramente famílias cristãs. Nós vamos agradar a Deus, não a sociedade. E que muitas vezes nós vamos agradar a sociedade, não a Deus, se não formos verdadeiras famílias cristãs. Quando nós fazemos a diferença da sociedade,
somos tidos por, veja bem, religiosos. Nós somos tidos muitas vezes por ignorantes. Nós somos tidos muitas vezes por pessoas antipáticos. Nós somos tidos muitas vezes por fanáticos. Mas não importa. Que Deus venha levantar na terra famílias cristãs com o propósito de servir, adorar e glorificar o Senhor. Vamos ficar.